Como hoje é o dia do pastor, e depois de um mês intenso de chaves, de ferramentas, daquilo que você precisa fazer para viver o melhor de Deus, e eu fiquei buscando em Deus. Eu falei, Deus, eu queria trazer uma palavra que as pessoas pudessem assim, hoje pelo menos, tem algo que eu não preciso fazer, tem algo que só Deus pode fazer, porque eu estou cansado de só eu ter que ficar fazendo, porque a gente é assim, né? Tem vezes que, nossa, eu estou com tanta, eu já sei que eu preciso ser fiel, eu já sei que não sei o que e tal. Eu falei, Deus, traz uma palavra de refrigério, manda para mim. E eu ficava, orava, e eu sou muito professor, sou muito mestre em ensinar, e eu fiquei, Deus, e fiquei orando mesmo. E daí hoje que eu vi o negócio do pastor, eu falei assim, nossa, veio aquela coisa mais básica, o Salmo 23, Senhor é meu pastor, verdadeiro pastor. E daí eu comecei a ler e comecei a buscar Deus, e Deus trouxe essa palavra para você essa noite aí. E eu quero tentar trazer, eu sei que é um salmo que todo mundo, as crianças sabem de cor, mas eu queria tentar, o que isso significa, o que vale para nós, no dia a dia, o que vale para você. E eu queria ler então, e começar a ponderar algumas coisas, o Salmo 23, o que a gente pode aprender com esse Salmo 23, algumas coisas, algumas lições. Você sabe que o Salmo 23 é de Davi, que embora seja rei, quando escreveu, já tinha passado por tantas lutas, por tantas situações. Tem gente que fala que ele escreveu isso daqui enquanto ele pastoreava. Não, ele escreveu isso daqui, ele já era rei, ele já tinha passado por situações complicadas, mas ele tinha a experiência do pastoreio. Ele sabia como ninguém qual era o ofício do pastor, qual era a importância do pastor para as ovelhas. Ele sabia tão bem da função do pastor, da importância do pastor, e também conhecia bem as ovelhas, a fragilidade, como as ovelhas precisavam, qual a importância do pastor para as ovelhas. Então, diante da vida, de tudo que ele tinha passado, ele se viu como uma ovelha, diante do Deus dele, e que ele, diferente do Antigo Testamento, saindo na contramão, no Antigo Testamento você vai ver raríssimas expressões, como ele fala, o Senhor é meu pastor. Não tinha pessoalidade no Antigo Testamento, era muito raro, era o Deus, o Santo, o Soberano, era o Deus da nação de Israel, era o Deus da nação, era o Deus do povo, era o Deus de Israel. Mas Davi, ele faz, porque é uma analogia esse salmo, ele escreve, ele faz uma analogia, e é nítido ele perceber assim, ele depois de tudo que ele enfrentou na vida, passando, não tudo, porque ele passou coisas, mas ele já tinha enfrentado lutas, dificuldades, situações, e eu acredito que ele se viu como uma ovelhinha, e o Deus dele como pastor, o cuidado que ele tinha, como várias vezes ovelhas não morreram, porque ele foi o socorro, porque ele foi o suporte, porque ele estava lá cuidando. E eu acredito que ele falou assim, esse Deus, esse eterno, esse soberano, ele é o meu pastor, eu sou a ovelhinha dele. E ele escreve esses salmos, e eu queria ler com você e tirar algumas lições que para você toda vez que ler e trazer à memória. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 23, de 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas aqui na versão na NVI, melhor, de nada terei falta. E aqui já começa a diferença, porque o nada me faltará e de nada terei falta. Porque tem muita gente que não tem
falta de nada, mas sente falta de tudo. Existe uma diferença. Pessoas que talvez não tenham tudo, mas não sente falta de nada. Você consegue perceber a diferença? Tem muita gente, e aqui o significado, quando o Senhor é o meu pastor, eu não sentirei e não terei falta de nada. Mesmo que às vezes possa eu não ter tudo. Então a diferença dessa versão para essa da NVI, que eu acho melhor, porque é isso, não é porque tem gente que, não, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu vou poder ter uma Ferrari, não tem nada disso, porque tem gente que tem Ferrari e mesmo assim sente falta de um monte de coisa. Então já começa aqui, o Senhor é o meu pastor, porque Ele é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Ele restaura-me o vigor, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande, eu ia começar a destrinchar, mas eu vou, acho que deixar senão não vou conseguir. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam, me confrontam, cuida, me sustenta, me protege. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse é um salmo, a NVI, por ter o Luiz Saião como um intérprete, ele é um hebraísta muito conceituado, ele consegue, principalmente o Antigo Testamento, ele vai no original, ele consegue trazer bem os conceitos, o que significa. Então, eu gosto muito dessa versão, por isso que eu a uso, principalmente no Antigo Testamento. E eu queria trazer algumas coisas. Como eu falei, por conhecer o ofício, já falei aqui, eu queria tirar algumas lições. O que esse salmo traz para você, para nós, na prática? Primeiro, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes. Primeira é sobre esse pastor, ele é o provedor das ovelhas. Aquelas ovelhas que, de alguma maneira, não tinha condição de nada. Elas não, diferente de alguns animais, ele não é um predador, ele não sai em busca da caça, ele não vai caçar, ele não vai procurar alimento. E principalmente, a gente tem que pensar, quando Davi escreveu isso daqui, no Oriente Médio, em Israel, ele fala para conduzir em verdes pastos. A coisa mais rara na época era ter pastos verdejantes. Não tinha, era um lugar árido, de deserto, era um lugar onde não se encontrava com facilidade pastagens. Era um lugar, se você soltasse as ovelhas e deixasse elas por conta, elas não iam encontrar comida, elas não iam encontrar pastos, porque então a provisão, o alimento, ou tantas outras coisas, ou a segurança e tantas coisas, dependia exclusivamente do pastor, e ele por muitas vezes conduzindo em meio a tanta aridez, em meio ao deserto, em meio a tanta dificuldade, e ele como um pastor, ele percebia assim, não, hoje eu preciso tentar procurar outro lugar, eu preciso tentar encontrar. Ele com toda a dedicação, ele fazia com que aquelas ovelhas pudessem ter alimento. E ele chega, ele fala assim, esse mesmo Deus, durante a minha vida, eu percebi que Ele, não foi porque eu sou bom, porque eu matei Golias, porque eu dependo, não, é porque Ele é esse pastor, Ele também me conduz sempre. Sabe por que eu tenho alimento? Sabe por que de alguma maneira Ele me sustenta? É porque Ele é o provedor, Ele me sustenta. E daí você fica assim, não, quem me sustenta, Ele é o provedor, é o meu trabalho, é o meu dinheiro. Eu perguntar, se tivesse dinheiro e trabalho, tivesse um problema no maxilar, ou se de repente houvesse uma crise, como aconteceu um pouquinho, como o Covid,
de repente não pode ir no mercado, de repente é uma guerra, falta comida, e na época não tinha essa facilidade, mas de repente, por causa da plantação, veio o inimigo, e de repente roubou a plantação, faltava alimento. Então Davi, o que ele está falando? Eu só tenho alimento, eu só tenho a provisão, eu só tenho sustento, porque existe um pastor que ele me leva a ter a condição de ter a provisão, porque ele é o Deus que provê todas as coisas. Se eu consigo ter alimento é porque ele provê, se eu consigo me alimentar é porque ele tem me dado saúde para trabalhar, e assim por cada coisa. Às vezes a gente não para pensar nos mínimos detalhes. O que eu sinto que o salmista estava nesse salmo, ele estava assim, depois de tantas as situações, ele consegue ir e enxergar Deus como aquele que tem conduzido ele nos mínimos detalhes, inclusive na provisão, no alimento, no sustento, no cuidado, em tantas áreas. Assim como o pastor cuidava para providenciar todas as necessidades das ovelhas, assim Davi via Deus fazendo com ele. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Pastor, o que esse ponto pode melhorar a nossa ansiedade? Esse ponto pode melhorar a nossa inquietude, será que eu vou ser mandado embora? Será que eu não vou? Será que amanhã os meus filhos, Davi pode completar isso daí falando: olha, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ou mendigar o pão, e nem a sua descendência mendigar o pão ou ter necessidade. E ele fala isso, por que ele coloca o justo? Porque ele sabia que quem supria todas as necessidades era aquele pastor. Não era porque ele era bom, porque a gente era, porque no fundo nós somos ovelhas. Ele sabia que a ovelha dependia unicamente, exclusivamente daquele bom pastor. É isso que ele fala, que nós possamos, em meio a tantas coisas que a gente vive, em meio a tantas notícias, em meio a tantas coisas, que a gente possa lembrar que o nosso Deus, esse Deus poderoso, esse Deus que a gente fala sobre milagres, sobre família, Ele é o Deus que provê o sustento, que provê todas as coisas para os seus filhos, em nome de Jesus. Segundo, Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Primeira parte do versículo 3, restaura-me o vigor, ou refrigera minha alma. Mas ovelha não tem alma, é lógico que ele está fazendo um paralelo ali, mas restaura-me o vigor é melhor, por causa dessa questão de toda a dificuldade que o trajeto dessas ovelhas, e tudo aquilo que era a dificuldade dessas ovelhas de se alimentarem, de caminharem em meio a tantos perigos e tantas coisas. Essas ovelhas tinham muitos momentos e elas ficavam muitas vezes doentes, elas ficavam cansadas, por isso que de alguma maneira sempre se tentava levar a uns lugares, a águas, a lugares que pudessem de alguma maneira elas serem renovadas. E daí isso eu queria, Davi, ele experimenta tanto estresse, assim como a gente. Ele malemar começa, tem o estresse da família, tem o estresse do rei perseguindo, ele fazia bem para o rei, ele tocava a harpa para o rei, só que de repente o rei começa a perseguir ele, e daí começa já a enfrentar as lutas, as batalhas e tantas coisas. Parece eu e você no nosso dia a dia, que com os problemas familiares, com os problemas de saúde, com problema financeiro, com tantas situações que a gente fica assim, quando que a gente vai ter um refresco? Quando que a gente vai ter um refrigério? Eu sei que Deus provê todas as coisas, mas eu não estou aguentando. Quando que eu vou conseguir parar num lugar? Quando que eu vou conseguir parar dessa correria, trabalho, igreja, escola, família, e eu não estou aguentando mais. O que Davi está falando assim, olha, assim como um pastor, ele se preocupa de levar as ovelhas para um lugar, para que elas possam ter uma renovo, o nosso Deus é esse pastor, que ele se preocupa com
o nosso estado físico, emocional, espiritual, o nosso dia a dia. E daí você vai lembrar, quantas vezes você chegou aqui na igreja, não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Daí vem esse Deus, com uma palavra, ou até mesmo com um louvor, ou às vezes com alguma coisa, Ele vem e toca em você. E daí você chora aquele choro, parece que você sai daqui nova, você sai daqui novo, você sai daqui renovado. Deus restaura você, assim como o pastor fazia com as ovelhas, ele tentava levar, tentava conduzir. Como nós precisamos desse Deus restaurador, que através da sua palavra, através de um toque, através de uma adoração, através da sua presença, de alguma maneira, ou em casa, ou na igreja, ou em diversos momentos, que nós não aguentamos mais por causa de tantas situações. Você sabe, não sei se você já percebeu, mas a gente, com o passar do tempo, os nossos parafusos vão afrouxando um pouco, a gente vai ficando mais frágil. Isso daí não é só com idade não, isso daí vai o emocional, uma coisa, a gente tem muito conflito no trabalho, na família, tanta gente vai chegando uma hora que as nossas emoções encostou no outro, dá choque, você entra, você fala assim, meu Deus, não sei se você já reparou, alguém já falou para você, não estou conhecendo você. Daí você, às vezes, e a tua resposta é, nem eu estou me conhecendo, porque eu não aguento mais, não estou aguentando. Sabe, é o estresse, é o desgaste, as lutas, são as batalhas. Mas a gente precisa lembrar, existe um pastor que nos leva a águas tranquilas. Existe um pastor que nos leva a lugares para restaurar a nossa alma, para restaurar o nosso vigor. Porque a gente precisa de vigor, a gente precisa de vigor para lidar com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso trabalho, com o ministério, com tudo. E sem restauração, e aqui vai algo, meus queridos. Sabe por que é bom você vir no culto? Sabe por que é bom você ir na célula? Sabe por que é bom você ler a palavra de Deus? Sabe por que é bom você ter contato? Porque são essas coisas que Deus usa para você ser restaurado. E eu quero dizer para você, eu quero dizer que você precisa ser restaurado quase toda semana. Eu preciso, a gente precisa por causa disso. Mas Davi deixa claro, o meu pastor, o meu Deus, esse pastor que me leva a um lugar que eu posso refrigerar a minha alma, Ele restaura. Ele quer fazer isso com você nessa noite. Eu acho que depois de tantas coisas, o nosso Deus, saiba, lembre toda vez, Ele é um Deus que restaura o nosso vigor. O nosso Deus é um Deus que sustenta, mas é um Deus que restaura e renova. Jeremias 31, 25 diz, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Esse é o nosso Deus. 1 Pedro 5, 10 diz, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará e confirmará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. É isso que o nosso pastor faz. Quando Davi estava falando, ele olha, eu de flechada daqui, flechada de lá, exército me perseguindo, depois de tanta sofrimento, tanta angústia, eu tenho um pastor que me restaura, que me renova e me coloca no lugar seguro. Por isso que ele fala, Davi fala muito sobre lugar seguro, sobre Deus ser a rocha dele. Ele passava por qualquer coisa, mas ele sabia que tinha um pastor. Então você começa a fazer a análise do Salmo, você vai perceber, porque se você conhecer um pouquinho a história de Davi, e eu estou começando, se eu conseguir, vou começar a tentar entrar nessa daí. Eu vou escrever um livro sobre os 3 gigantes de Davi, e nenhum tem a ver com os gigantes. Os verdadeiros gigantes que Davi enfrentou e que todos nós enfrentamos. Veio uma inspiração assim que eu ia fazer uma pregação, senti Deus falando, isso daí não é pregação, isso daí é livro. E embora eu não me sinta capaz de escrever, eu vou pedir ajuda aos universitários, eu vou falando, mesmo se for para ter ajuda, mas eu fiquei impressionado. Então Davi foi alguém que teve muitos gigantes, para você ter noção, enfrentou muita coisa, mas quando ele fala, por isso que eu falo, eu acredito que quando ele escreveu esses salmos, ele estava se sentindo literalmente aquela ovelhinha mais frágil, diante de um pastor
extremamente cuidadoso, que ficava assim, e Davi falando assim, se não fosse esse pastor, eu já teria perecido há muito tempo, mas porque ele me conduziu, porque ele me sustentou, porque ele me renovou, porque ele me renova todos os dias, eu posso estar aqui louvando o nome dele, amém? Terceiro, além de restaurador, além de provedor, ele é um guia, ele é um condutor, é aquele que nos dirige. Versículo 3, restaura-me o vigor, mas também guia-me pelas veredas da justiça. O que é isso, vereda? Ele guia-me, ele me guia por caminhos certos, por amor do nome dele. Como eu falei, diante de várias, Israel era um lugar de montanhas e vales, lugares áridos, terríveis. Você sabe que Israel ali, que a Palestina é menor do que o Brasil, mas de densidade assim de montanhas e vales, tem lá, para você ter noção, o Mar Morto 400 metros abaixo do nível do mar, e uma montanha, a maior montanha lá, se não me engano, é mais 2.000 metros, 2.000 e poucos metros, e ela é literalmente, é assim, ó, é cheio de montanhas e vales lá, e cheio de lugar perigoso, não tinha cascalhos e coisas assim. Então quando Davi está falando, os pastores, eles de alguma maneira, eles conduziam essas ovelhas em meio a essas montanhas, tinha que passar por caminhos apertados, lugares escuros, por isso que fala lugar de trevas, Vale da Morte. Tem gente que fala que lá tem um lugar, mas não era apenas um lugar, tinha um lugar que chama Vale da Morte, mas não, é sobre vários caminhos tortuosos, lugares terríveis, mas o pastor era aquele que conduzia. Durante esse trajeto perigoso, o pastor sabia qual era o melhor lugar e ficava, porque não sei se você sabe, mas ovelha, ela é míope, ela não enxerga bem, ela não tem noção, não tem senso de direção. Se soltar ela, ela se perde. Eu vi um pastor falando, se não me engano foi o próprio Saião um dia falando sobre isso daí. Ovelha só perde para cachorrinho mimado de apartamento, que se você soltar não sabe fazer nada. Porque a ovelha realmente não tem. E de alguma maneira aquele pastor era responsável, porque ele ia conduzindo diferente, com o sino, fazendo, falando, conversando, falando, e as ovelhas iam seguindo, ele com o cajado, com a vara, ele ia conduzindo isso daí. Meu querido, o que isso tem a ver com a gente? Aqui vai uma das coisas mais impressionantes para mim. O que Davi estava falando era assim, olha, assim como eu por muitas vezes conduzi ovelhas em lugares perigosíssimos e de alguma maneira eu as orientei, eu percebo Deus. Quantas vezes eu tive que fugir de exércitos, quantas vezes eu tive que fugir de Saul e Deus ia falando por aqui, por ali, vai para cá, não, aqui é perigoso, não vai lá, vem aqui, e assim por diante, porque Deus sabe muito mais do que a gente, aonde que a gente deve ir, como a gente deve fazer, qual o momento certo. Muitas vezes a gente não tem noção disso, e a gente às vezes escolhe os lugares, quando, aonde, e a gente esquece que nós somos ovelhas. Você vê quantos textos, meus queridos, depois se você quiser, quantos textos que nos compara como ovelhas. Nós somos ovelhas do pasto do nosso Deus, Ele é o nosso pastor. Fala que as ovelhas dele, ouve a voz dele e segue. Sabe por que segue? Porque quem não segue, a ovelha que não segue, vai cair nos barrancos, vai cair, vai se machucar. Quantas vezes nós estamos machucados porque nós não seguimos o nosso bom pastor, nós não seguimos as orientações. Ah não, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar lá, eu vou sair de casa, eu vou namorar tal, eu vou fazer isso, eu começo a decidir as coisas que eu vou fazer, e eu não lembro que eu sou ovelha, eu não enxergo muito à minha frente, eu não lembro que nós estamos nesse mundo, como esse mundo sendo um vale perigoso de trevas, e que a
gente necessita, e graças a Deus, Deus se coloca para nós como um pastor para nos guiar, mas muitas vezes eu não ouço a voz dele, eu não me coloco como uma ovelha dele. E daí, o que acontece? Uma hora eu caio, outra hora eu sou surpreendido por um lobo, outra hora eu sou machucado aqui, outra hora eu me perco ali. Por quê? Simplesmente porque eu esqueço que existe um bom pastor cuidando, me orientando, me dirigindo. Meu querido, Deus, Ele tem o maior prazer em nos guiar, em nos conduzir. Salmo 25, 12 diz: quem são esses que temem ao Senhor? Ou eu poderia colocar aqui: quem são essas que se colocam ou que se entendem ovelhas do Senhor ou do bom pastor? Daí continua: esses daí o Senhor os instruirá no caminho em que devem seguir. O Senhor sempre vai nos guiar, nos conduzir para lugares certos, para coisas certas. Quantas pessoas quebram a cara porque não quiseram ouvir ou não quiseram seguir os caminhos, ou orientações ou conselhos do bom pastor, e acham: não, eu sou uma ovelha esperta, como se tivesse ovelha esperta. Sou ovelha esperta, eu sei me livrar do lobo, eu sei me livrar dos barrancos. Tem podia colocar aquele videozinho, quem já viu aquele videozinho, um pastor tirando a ovelha do buraco assim, e daí fazendo de tudo assim, colocando ela já correndo, pulando, 3 pulos para frente, ela cai no outro buraco. Quem já viu esse videozinho aí? Depois vocês procuram aí na internet aí para colocar, você já viu esse videozinho aí? É isso daí, a ovelha que se acha esperta é igual aquela lá. Sai aqui e Deus é um bom pastor que está lá cuidando. Não, olha, vamos, a hora que a gente vê, está aí fazendo. Daí a gente não entende porque a gente vem, mas Deus é um bom pastor que está sempre querendo. Meus queridos, além de guia e condutor, além de guia e condutor, Ele é protetor. Porque da mesma maneira, por causa dos lugares que se passava, por causa dos perigos, da escuridão, por causa dos lugares íngremes, escuros e com muitos predadores, o pastor estava sempre atento e com seu cajado. Eu não sei se o cajado ele servia para várias coisas. Era um pau muito grande que tinha aquele negócio assim, que era para o pastor puxar as ovelhas quando estava caindo em algum lugar, estava enroscado, ele tinha aquele arco assim na ponta, ele puxava, tinha assim, era grande porque podia bater aquela que estava saindo assim. Então, bom pastor é aquele que de vez em quando vê a ovelha saindo meio fora, ele dá uma batidinha em amor leve assim, mas é para o bem, porque senão, ovelha, você está vendo que você está no precipício aí, volta para cá, você não está percebendo que você for para aí, tem predador ali. E outra coisa, na ponta era bem afiado, porque era para proteger dos predadores. Quando vinha predador, o pastor, ele guardava as ovelhas, ele cuidava, havia proteção para aquelas ovelhas que estavam debaixo do cuidado do pastor. Você pode lembrar eu fico imaginando Davi enfrentando um urso e enfrentando um leão para salvar as ovelhas dele, e ele dessa vez falando: meu Deus, Ele é o meu pastor, porque quantas vezes, assim como eu enfrentei um urso, enfrentei um leão, Ele enfrenta os meus inimigos, Ele vence os exércitos meus, porque Ele é esse pastor que Ele se coloca entre mim e meus inimigos, entre as situações, Ele está sempre cuidando de mim. Meu querido, a ovelha, ela é muito... Eu coloquei um termo aqui, mas não quero, porque eu não estou falando apenas só de ovelha, eu estou falando de nós. A ovelha é muito inocente, ingênua e frágil. Você vê que quase todos os animais têm garra, têm dente, algum canino para se proteger, ou garra. Você tem aves que são muito mais poderosas do que uma ovelha. Ovelha não tem, mordida de ovelha não dói tanto, a gente dói, mas um outro animal
não tem, sabe, não tem garra, não tem nada. Por isso que ela é dependente de um pastor para proteger. Ovelha, ela é ingênua, ela não consegue perceber predadores, ela vai de encontro a predadores. Oi? Parece a gente, muitas vezes, indo de encontro ao inimigo. O inimigo assim, só falta, é porque às vezes a gente, não, eu não vou de encontro com o inimigo, porque você pensa que o inimigo tem chifre, aquele garfão, você acha que ele é feio. É que muitas vezes o inimigo se transfigura em anjo de luz. Talvez o inimigo é aquele homem, aquele moço, aquela mulher. O inimigo, não que é literal, mas é o que o inimigo usa. Situações, você vai lá como ovelhinha assim, ai que bonitinho, ai que lindo. Aí lá, o inimigo está lá. E às vezes o pastor está falando, não, isso é perigoso, não brinque com isso. A palavra dele está querendo te proteger, te poupar, mas você ingênuo, achando que não se percebendo, porque aqui, talvez no final eu fale uma coisa só, mas o nosso Deus é esse que cuida, tem cuidado de nós. E daí você vai falar, aqui na terra Ele colocou pastores, nós somos pastoreados por Ele, nós somos pastoreados por outros pastores, mas é fundamental porque todos nós, meu querido, todos nós somos ovelha, o pastor é ovelha também, por isso que eu preciso ser pastoreado. Eu tenho um discernimento, uma direção maior do que vocês, porque Deus me colocou numa situação, assim Ele tem que me dar, mas eu também eu não tenho a direção total, por isso que eu preciso, porque eu tenho ponto cego, por isso que precisa de outras pessoas falando, Marinho, olha aí, você está agindo como ovelha, é verdade, ó, eu tenho que ter pastores, todos nós precisamos de pastores, porque realmente a hora que a gente menos percebe, a gente está se desviando para cá, a gente está se descuidando para cá, e daí a gente precisa de alguém com um cajadinho, falando a palavra dele, os conselhos e assim por diante. Mas isso é para quê? Somente para nos proteger, porque o nosso pastor é aquele que nos protege de todas as coisas. A tua casa tem um pastor? A tua família tem um pastor? Então eu quero dizer que a tua casa está protegida de todo lobo, de todo animal, de toda artimanha, porque existe um pastor com cajado lá, cuidando, impedindo você, a tua casa, vocês, o inimigo de alguma maneira passar por ele. Por último, além de protetor, ele é abençoador. Eu usei aqui um abençoador, porque eu não achei, eu ia falar um Deus que é mais que abundante, é um Deus que faz, Ele é tudo isso, nosso pastor, Ele faz tudo isso, mas Ele faz mais. Porque o versículo 5 diz assim, preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que eu coloquei um Deus abençoador? Porque aqui, estava até agora falando sobre ovelha. Mas aqui, nesse momento, eu acho que Davi volta para si, para ele, como rei, como alguém que de alguma maneira foi perseguido tanto, teve tantas situações, teve tanta gente querendo enfrentar, derrubar e assim por diante. Ele lembra assim das ovelhas, quantas vezes, a gente pode fazer um paralelo, mas aqui específico o texto está se falando assim como se Davi estivesse falando, além dele fazer tudo isso, sabe o que ele faz? Ele abençoa a gente de uma maneira que ele nos coloca em posição de honra, diante de pessoas que nos tentaram prejudicar, tentar matar, tentar destruir. Quantas pessoas que de alguma maneira tentaram me prejudicar, mas hoje o Senhor me coloca numa posição onde, diante de um banquete, como se tivesse mesmo, literal, colocando você, recebendo você com honra, colocando você diante de um banquete, recebendo você num lugar de honra, diante dos inimigos, onde os inimigos vão estar falando assim, olha, a gente fez o que fez, a gente quis devorar, a gente quis matar, a gente quis,
mas olha aonde ele está. Olha o que Deus fez com ele, o que Davi estava falando, porque você sabe que banquete, recepção tem a ver com honra, e sobre cálice, sobre ungir a cabeça com óleo, 3 coisas naquela época eram principal, simbolismo de honra: vinho, pão e azeite. Quando queria honrar alguém, falar que aquela pessoa era importante, você colocava, você ungia aquela pessoa. Então, o que Davi estava falando, além de tudo isso, que Deus me guardou, Deus proveu, Deus fez tudo isso daí, como um bom pastor me conduzindo por tudo, chega aqui, Ele me coloca diante dos meus inimigos têm que me ver como rei, tem que me ver, Deus sustentou a minha vida, me colocou no lugar de honra, me unge, me capacita, me coloca numa posição para os meus inimigos falarem assim: além de não ter morrido, além de não ter sido destruído, Deus ainda abençoa dessa maneira, coloca ele no lugar de honra. Deus é esse Deus. Daí vem aquele versículo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Davi termina falando isso daí. Não, tem mais versículo que é a conclusão, mas o que Davi está falando, e muitas vezes, meu querido, quantas a gente vive no mundo mal, e quando fala inimigo, não pensa naquele vizinho que coloca som alto, aquele patrão. Aqui Davi fala inimigos, pessoas que querem destruir. Por isso que hoje, no Antigo Testamento, inimigos era realmente aquilo que queria matar. Hoje os nossos maiores inimigos, por isso que hoje os nossos inimigos não são pessoas, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados. O que o Senhor está falando é que o inimigo fica tentando, usando todas as situações para destruir tua vida, mas um dia esse inimigo vai ver você receber a coroa da vida. Um dia o inimigo vai ter que ser colocado debaixo dos seus pés. Um dia o inimigo vai ter que ver realmente você ser coroado, você ser realmente colocado como reis e sacerdotes, reinando eternamente com Cristo e Ele sendo derrotado para todo sempre. Vai ver você, Deus colocar você no lugar de honra. Passei a vida inteira tentando matar, roubar e destruir. Deus proveu, Deus foi o pastor que guardou, que protegeu, que sustentou, que cuidou, conduziu ele a vida inteira, e além de tudo dá uma eternidade, uma vida eterna, uma vida abundante, faz tudo isso com ele, e eu tenho que engolir isso daí. Dá para entender? Agora, se isso é pouco para você, talvez realmente você não tenha dimensão do que isso significa, ou talvez você nem confie nisso, você não acredite nisso, porque para mim isso é motivo. Eu lembro que os meus pais, e agora recentemente um outro médico, um doutor famoso, ele tem até salmoterapia, que ele percebeu que os salmos são muito bons para tratar a alma, ansiedade, síndrome do pânico, tantas coisas, porque o salmo revela justamente isso, porque Davi foi alguém que foi abalado em todas as áreas. Ele teve problema na família, ele teve problema no trabalho, ele teve problema no ministério, ele teve problema em tudo que vocês imaginam. Ele realmente via, por isso que ele fala, tem texto lá que ele fala: aquieta minha alma, volta ao teu sossego, espera no Senhor, porque um dia, hoje você está atribulada, mas você vai ver que o Senhor, Ele faz bem. A última palavra é dEle, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Ele vai nos tirar, Ele nos tirou de um lugar de perdição, de um charco de lodo, e vai firmar, e firmou os nossos pés sobre a rocha. Davi vai falando, e daí a gente passa pelos salmos, mas parece que a gente lê tudo isso daí, mas a gente continua ansioso, preocupado, desesperado. O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser do meu filho? O que vai ser de amanhã? O que vai ser não sei o que, tal. Sabe por quê? Porque você não tem visto o teu Deus, ou talvez você não tem visto Deus como seu pastor. Porque se você vê o Senhor, o Deus, como teu pastor, talvez tudo isso você vai falar assim: o meu irmão Davi, lá atrás ele passou por coisas infinitamente piores do que eu estou passando, e ele pôde confirmar e escrever esse texto da palavra tão lindo, essa alegoria falando que eu posso
ficar tranquilo, porque eu tenho alguém que vai prover todas as coisas, que vai sempre me restaurar, que vai sempre me conduzir, me guiar pelos lugares corretos, vai sempre me proteger, me defender, e vai sempre me abençoar para além do que eu penso, imagino, conforme o seu poder. Conclusão, versículo 6, certamente a bondade, algumas versões, fidelidade ou misericórdia, mas daí aqui a versão, certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Bondade, Davi está, conclusão, olha, eu posso ficar tranquilo, sossegado, eu posso descansar nesse meu pastor, como uma boa ovelha, porque eu sei que a bondade vai me seguir, mas daí bondade aqui é a coisa que todo mundo tem, todas as criaturas. Bondade é aquilo que todo mundo recebe de Deus, bons e maus, justos e injustos. Deus faz com que a chuva chova para o bom, para o justo e para o injusto. Deus é bom para todos, a bondade de Deus é para a humanidade, Ele é bom para toda a humanidade. Agora, a fidelidade, ou seja, aqui, o amor leal, que foi traduzido, que existe a palavra, fui estudar aqui um pouquinho, cadê meu óculos aqui? Falaram que existe duas palavras no Antigo Testamento, no hebraico, que a gente precisaria aprender. Uma é shalom, que é a paz, que o Lucas aqui ele fala sempre, shalom, que é uma paz que vai para além o nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, é uma paz que é completa, plena. Mas tem uma outra palavra, e eu ouço alguns falando assim, que é até mais importante do que o shalom, porque é algo que diferencia, aquela palavra assim que, outra vez vocês verão a diferença do que eu faço daqueles que servem e daqueles que não servem, que é traduzida de vez em quando como fidelidade, mas aqui o Saião traduziu como amor leal, reset, acho que é isso daí, depois vocês podem pesquisar, é o hebraico reset, que quer dizer amor leal, amor fiel, amor inabalável, sempre a respeito do amor de Deus para com aqueles que têm aliança com Ele. Nunca é usado essa palavra reset para o injusto, para aqueles que não têm aliança. Nunca se coloca fidelidade de Deus para com o injusto. Aqui esse reset é só, então por isso que é esse reset que está escrito, certamente a bondade e o reset do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa. Davi está falando assim, eu, depois de escrever tudo, ter essa convicção, por eu saber que eu sou uma ovelha desse meu pastor, eu sei que a fidelidade, e quando ele coloca esse amor leal, inclui todas essas características desse bom pastor. Sabe por que eu tenho a provisão dele? Sabe por que eu tenho o cuidado dele? Sabe por que eu tenho a proteção dele? Sabe por que eu tenho a direção dele? Sabe por que eu tenho? Porque o amor leal dele é para comigo, porque eu tenho uma aliança com ele, ou eu me coloco, eu sou uma ovelha, que quando ouço a voz dele, eu sigo. Eu não sou uma ovelha que fico, ele está falando lá, porque se eu sou uma ovelha que não sigo a direção do bom pastor, eu não tenho cuidado dele, eu estou longe do cajado dele. Vem um predador aqui, ele está dirigindo o rebanho para lá, e eu quero sair do rebanho. Isso daqui fala muito para quem está fora de igreja. Gente, esse negócio, peraí, tô fora. Não, porque eu sou uma ovelha que gosta de ficar longe das outras ovelhas, porque lá
só tem ovelha falsa, só tem no rebanho tem ovelha doente, tem ovelha não sei o quê, mas o que importa é que eu estou aqui onde o cajado está por perto, onde a palavra, onde a direção, onde ele fala, onde eu ouço, onde eu tenho, onde ele percebe, onde eu demonstro a minha aliança para com ele, a minha lealdade. Por causa disso, eu posso descansar no bom pastor, porque eu tenho certeza que o amor leal, o amor incondicional, o amor indiscutível, vai me seguir todos os dias da minha vida. Sendo assim, eu posso de alguma maneira falar assim: quando eu estiver desesperado, preocupado com tantas coisas, eu preciso lembrar, única coisa, será que eu tenho sido uma ovelha desse bom pastor que dá vida pelas ovelhas? Porque senão, o que eu preciso é só retornar, só pegar aonde que esse bom pastor está, aonde que está a voz dele, porque eu não estou ouvindo, porque fala que as ovelhas dele, eu quero ler esse texto aqui, por favor. João, se eu não me engano, João 10, 11, não, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como que eu sei se eu sou ovelha dele? Eu tenho ouvido a voz dele? Ele conhece, elas me seguem. Meu querido, eu quero ter tudo isso, esse salmo, que é maravilhoso, ele não é para todos. Eu lembro que antes de eu fazer um estudo profundo disso, eu falava assim, todo mundo gosta de falar, o Senhor é o meu pastor. Mas peraí, você já começa errado, porque quem é o pastor de quem? O Senhor. Tem gente que fala, o Senhor é meu pastor. Não, então, só que para ele ser teu pastor, ele tem que primeiro ser o teu Senhor. O Senhor é dono, o Senhor é aquele que conduz, mas daí depois tudo, não precisa nem dessa, é só isso daí, ele é o meu pastor, se eu sou a ovelha dele, se eu ouço a voz dele, se eu o sigo, se eu estou debaixo do seu pastoreio, e assim por diante. Agora, se eu estou debaixo do pastoreio dele, meu querido, isso para mim, fala assim, qual outra palavra que pode... eu sei que às vezes a gente... Não, vamos fazer uma libertação, cura da alma, não sei, eu não sei o que pode mais curar a nossa alma de ansiedade, de depressão, de tantas coisas, do que realmente a gente confiar de verdade na palavra. Ele é fiel, ele é poderoso, de alguém que vive. E daí você pega um testemunho de Davi. Davi, 3.000 anos atrás, quantas pessoas têm experimentado esse pastoreio, esse cuidado, esse zelo, essa provisão? Aqui nessa igreja você pode pegar pastor Mário, você pode pegar a irmã Maria, você pode pegar quantas outras pessoas que têm vivido isso, cuidado. E cuidado não é luta, não é você passar por situações, por vales, por trevas, por lobos tentando destruir você, não é você passar por situações difíceis, não, é você passar por tudo isso, mas perceber que existe uma vara e um cajado te sustentando, te consolando, te dirigindo, e você chega lá do outro lado, e a hora que não é você ter desgaste, não é você chegar numa hora quase morrendo, mas é você perceber que nesse momento você tem um pastor que vai te levar no lugar que vai ter condição de refrigerar você, renovar teu vigor, sabe, são coisas assim. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor. Quero chamar o Ministério do Louvor, queria orar com você. Essa palavra que Deus trouxe, a importância de um pastor, mas a importância do maior pastor, do supremo pastor. Por que eu queria pregar essa palavra? Porque eu busquei uma palavra sobre que pudesse trazer refrigério, consolo. Porque eu falei assim, a gente passou um mês com tanta... você fizer, e assim, a gente tem a nossa parte. Aqui mesmo,
Qual é a tua parte? Se tornar ovelha. Porque daí se você nem ovelha você quiser ser, porque nós somos pecadores, frágeis, nós somos limitados. Por isso que a gente fica desesperado para ter dinheiro, para ter condição, para ter posição, para ter amizade, para ter influência. Porque se a gente um dia precisar, a gente tem condição. Se eu ficar doente, eu tenho dinheiro, plano de saúde, eu tenho não sei o quê, eu tenho tanta coisa, eu tenho amizade, eu tenho... Mas chega uma hora que nada disso pode resolver. Mas se a gente tiver um pastor, alô? Se a gente tiver um pastor, essa convicção, a gente vai lembrar que a gente pode estar no hospital, a gente pode estar em qualquer lugar, como esses dias a mãe da Adriana Cordeste, a irmã Lena, está online assistindo. É uma mulher que a gente chegou, uma mulher impressionante, é uma mulher que impressiona a gente, mulher de Deus. Você não ouve conversa um pouquinho com a Adriana, com o Marcos, ou até mesmo com ela, vê os testemunhos dessa mulher. Assim como Márcia Lopes, assim como são mulheres que enfrentam situações difíceis, mas estão aqui. Quantas vezes sai de um tratamento de quimioterapia, mas está aqui. Lembra de sair do hospital, de tratamento, vir aqui direto. Está aqui. No mês da família, no encerramento, domingo passado, ela estava lá, a Adriana quis ficar... Alô, dá um microfone que não falha, por favor, se puder. Daí a Adriana falou, vou ficar com a senhora aqui, está lá se recuperando de cirurgia, tá? Ela falou, não, eu quero que você vá lá, porque eu sempre sonhei que tá a família inteira, tá você e tua irmã lá, eu quero que vocês fiquem lá. Mulher, mas está lá, a gente orou, obrigado, a gente orou, vou deixar aqui, se falhar mais uma vez, daí eu pego aqui. A gente, quando chegou a notícia, a Adriana falou assim, pastor, ligou para a Nilva, minha mãe tá, o médico desenganou minha mãe, falou que a Nilva começou a chorar, a gente começou, mas daí a Nilva falou assim, colocou nos grupos, aí a Nilva falou, Marinho, ora, não tem nem condição de orar, porque é uma mulher que a gente admira tanto, por tantas coisas. Ela falou, a gente estava indo para Bauru, estava no carro, ela falou, eu falei que eu fiz uma oração, por causa disso, tudo que a gente lembrou, eu falei, Deus, lembrei do Senhor agradecendo, o Senhor quando orou diante de Lázaro, lá o Senhor agradeceu. Eu quero agradecer pela vida dessa mulher, tudo que ela assim, significa para nós. O Senhor pode, o Senhor é dono da vida, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor pode mandar uma palavra, o Senhor pode fazer algo, porque eu acredito que ela tem mais testemunho, a família dela, a filha vindo, agora a outra filha, a Adriana, já agora começando a viver os milagres, a outra filha chegando para viver os milagres dela também, assim, e essa mulher, Deus, eu creio que o Senhor pode fazer e tal, mas seja feita a tua vontade, porque tu és soberano. Mas o Senhor fala para a gente pedir, então estou pedindo, faz um milagre. Passou acho que 5 minutos a 10 minutos, não sei, a Adriana ligou, o médico falou que aconteceu alguma coisa lá, que não sabia o que foi, que teve um milagre e tal, e assim, mas sabe, são coisas que a gente fica, o pastor dela estava lá, numa situação, não perde um culto lá, está lá no hospital, fica assistindo os cultos, é uma mulher que se colocou, eu estou passando por um vale, eu estou passando aqui, está toda hora, às vezes a hora que eu acho que chegou num lugar tranquilo, Deus, o pastor está me renovando, a hora que vê tem outro vale, mas está lá o pastor sustentando, guardando, fazendo, provendo. Essa é a bênção de termos um pastor, não é privilégio dela, não é privilégio meu, não é privilégio da minha mãe, é privilégio de toda a ovelha que se coloca realmente e crê que esse nosso Deus é o meu pastor, Ele é o pastor de Israel, Ele é o pastor da PIB, mas você pode fazer como Davi, Ele é o teu pastor, Ele é o teu pastor, que você traga Ele, quando chega em casa, leia esse salmo e fala, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é meu pastor, eu quero ser essa ovelhinha, reconhecer a minha fragilidade, minhas dificuldades,
mas eu não quero mais, quero entregar a depressão, quero entregar a ansiedade, quero entregar sabendo que o Senhor cuida da minha vida, dos meus. Eu sei que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o pastor do meu filho, o Senhor é o pastor da minha casa, o Senhor é o pastor, e eu quero testemunhar, assim como Davi lá na frente, depois de tantas batalhas, eu quero profetizar que você também, diante das suas batalhas, lá na frente você vai falar assim: sabe por que eu cheguei aqui? E estou diante dos meus inimigos, Deus fez além, olha como está minha casa, olha como está a família, olha como está ministério, olha como está a igreja, olha como está tudo. Foi porque Deus sempre me sustentou, sempre me conduziu, sempre proveu, e hoje Ele me coloca, me recebe com banquete, e me ungindo, me preparando, para que as pessoas percebam que o nosso Deus, que o meu pastor, é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Você pode ouvir essa canção ou cantar junto?